Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar início à nossa roda. Essa ação ela é uma parceria entre as instituições de ensino superior da Amazônia Ocidental, o Instituto Federal do Acre, o Instituto Federal de Rondônia, Universidade Federal do Acre e a Universidade Federal de Rondônia. Essa ação ela faz parte da diretoria de saúde da UFAC também, e o nosso objetivo é abordar diversos temas, né, e promover, né, um espaço de diálogo, de debates, também de acolhimento e de reflexões, né. O nosso tema de hoje será as pandemias, uma abordagem histórico-social, né? Nosso convidado é o professor Sérgio Roberto, do curso de História da UFAC e do mestrado de História da UFAC. O nosso encontro, a gente tem a seguinte metodologia, né? A gente vai ter uma apresentação do professor, e aí depois a gente abre para as perguntas, para as colocações de vocês, que vocês já podem ir fazendo pelo chat, né, ou depois pelo microfone. Nós também temos a presença dos intérpretes do Núcleo de Apoio à Inclusão, que estão fazendo a tradução simultânea em Libras, né, e quem precisar acessar pode clicar no Vitor ou na Sônia, e fixar a tela, fixar a imagem. Então, agora eu passo a palavra para o professor Sérgio, e aí nós damos continuidade. Bom dia, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito e, a partir daí, tentar colaborar de alguma forma com essa discussão que vamos realizar. É importante salientar que essa discussão que nós vamos realizar, ela é constituída a partir do olhar de um historiador. Portanto, as minhas abordagens, elas estão inseridas nesse preceito de uma construção, ou pelo menos de uma tentativa de fazer o esboço de uma construção respeitando metodologias que são características de uma produção historiográfica, mas sem nenhuma pretensão de estar apresentando nada muito rebuscado, nada que expresse uma construção acadêmica mais intensa, mas faz parte de pesquisas que trabalho no campo da história das saúdes e das doenças desde algum tempo, desde o período que fiz a minha dissertação do mestrado, e posteriormente fiz isso também na discussão do meu doutorado. A perspectiva é fazer uma abordagem sobre as pandemias a partir de um olhar histórico e social. Pode passar aí, amigo, por favor. Como é que faz para passar os slides, por favor? Há poucos dias, o professor Francisco Bento, que está participando aqui dessa discussão com a gente, ele me fez a gentileza de enviar uma obra que acaba de ser publicada pela editora Russitec, e essa obra é denominada Na Saúde e na Doença, História, Crises e Epidemias, Reflexões da História Econômica na época da Covid-19. É uma produção recém-desenvolvida, recém-lançada, organizada por Rita de Cássia da Silva Almico, Luiz Fernando Saraiva e James William Goldwyn Jr. Trata-se de uma coletânea que ela é produzida por autores com diferentes formações. Portanto, essa coletânea ela vai trazer uma diversidade de olhares, uma diversidade de perspectivas sobre esse momento vivido, dialogando e problematizando com eventos e acontecimentos ocorridos em outros espaços, tempos e contextos históricos. Ao começar a ler a obra, é perceptível, inclusive, que há uma tentativa inicial de se construir um debate sobre questão
de doenças e saúde, por exemplo, na chamada Grécia Antiga, a partir de uma imagem contemporânea, que gerou uma certa piada na internet, que é quando um funcionário do governo da Grécia está lavando por conta da epidemia, da pandemia, uma estátua de Péricles, né? E aí é interessante porque Péricles sucumbiu mediante uma epidemia no período da Grécia Clássica, e as piadas da internet surgiram colocando exatamente que eles tinham chegado atrasados. Então, a perspectiva é tentar fazer um diálogo nesse campo histórico e social, discutindo fundamentalmente impactos dessas doenças, desses adoecimentos, mediante o que nós vamos chamar de quebra de rotina. Por favor. Pode passar, por favor. Bom, eu vou tentar fazer do meu slide. Na sua introdução, quando discutimos esse livro, consta que essa expressão pandemia, ela passou a fazer parte do nosso vocabulário corrente, ela insere-se no nosso vocabulário corrente, resultando da expansão e da letalidade do coronavírus, que nos aflige, que insiste em permanecer em nosso meio. Se nós formos fazer uma observação etimológica, a palavra pandemia, que tem origem grega, ela significa pan todo e demos povo. Ela não designa uma doença, mas ela efetivamente trata de eventos significativos para todo o povo. Algo que perpassa o conjunto de uma sociedade ou de várias sociedades de uma forma muito intensa, e daí a sua utilização para um momento tão catastrófico como esse vivido. Nos dias atuais, o chamado coronavírus ele parece despertar curiosidades sobre como sujeitos sociais, em tempos e espaços históricos distintos, lidaram com doenças que atingiram todo o povo, nessa perspectiva de dialogar com essa expressão pandemia. Discutindo essas doenças cuja expansão e letalidade promoveram o que nós chamamos de processos de ruptura no que se poderia definir ou se pensar como rotina, se pensar como cotidiano. Se nós formos observar, nós temos uma diversidade de exemplos de epidemia na história. A peste antonina, de 165 a 180, a praga de Justiniano, de 541 a 544, a peste negra, 1347, 1351, e mais recente, a gripe espanhola, em 1918. Analisando uma publicação de Geoffrey Marcondes, de 2009, ele nos ensina que essas epidemias elas foram comumente denominadas enquanto pestes, Embora muitas delas não tenham sido causadas pelo chamado bacilo da peste, Yersinia pestis, é muito provável que uma diversidade de nosologias, com a denominação que conhecemos hoje, se manifestassem e provocassem letalidades. Caso da varíola, do tifo, da cólera, da malária, ou propriamente da febre tifoide. Essa posição dessa utilização genérica da expressão peste, por exemplo, ela é reforçada quando lemos Robert Delors em uma obra organizada pelo Jacques Legoff, onde se discute que as doenças têm história, e essas histórias são construções sociais. Para Delors, nessa obra publicada e organizada pelo Legoff em 1985, não é possível dizer que todos morriam acometidos pela doença, cujos sintomas era a presença de bulbos doloridos nas axilas, das virilhas e manchas negras, Mas o que nos interessa na discussão que nós estamos tentando realizar? O que nos interessa é o fato de que, considerando a letalidade dessas nosologias, considerando os problemas que se apresentam a partir dessas nosologias, perguntar como elas impactaram na rotina de milhares de pessoas, promovendo rupturas abruptas, aí inseridas descrenças em homens, deuses e instituições. Observe-se, por exemplo, o que escreveu o poeta e crítico literário italiano Giovanni Boccaccio em Decameron,
sobre uma epidemia na cidade de Florença, ocorrida por volta de 1348. Aspas. Em meio a tanta aflição e a tanta miséria da nossa cidade, a reverenda autoridade das leis, tanto divinas como humanas, caía e dissolvia-se. Por decorrência desse estado, era lícito a todos fazer o que bem lhes agradasse. Não são só processos de adoecimento, mas são também processos de desconstrução de determinados modos de vida, de crenças, de determinadas verdades que são sacralizadas e absolutizadas em determinados períodos, em determinadas épocas e espaços. As pandemias, as epidemias, elas desenvolvem esses processos de ruptura e propiciam que, ao acordar, estejamos mediante de uma série de outras questões, de outros problemas, de metamorfoses, como nos lembra Kafka, não muito agradável em diversas vezes. Por essa perspectiva, enquanto Boccaccio, atônito, enxergava uma desconstrução de seu mundo pela peste, a Faculdade de Paris, no mesmo ano, onde a moléstia já chegara, indicava uma série de medidas profiláticas que mudavam hábitos e costumes, como nos mostra, por exemplo, Rita de Cássia Barradas Baratas, em obra de 1987. O que diz a autora sobre essas medidas profiláticas sugeridas pela Faculdade de Paris em relação à peste, que exterminavam a grande quantidade de pessoas na Europa? Segundo a Faculdade de Paris, os domicílios eles deveriam ser fumigados com incenso de flores de camomila, assim como as praças e os lugares públicos. Todos deveriam se abster de comer galinha ou carnes gordas e azeite. Também não era indicado dormir após a aurora. Os quartos dos doentes, eles deveriam ser lavados com vinagre e água de rosas. Além disso, os banhos eram considerados perigosos e as relações sexuais eram tidas como absolutamente fatais. Nos escritos de Boccaccio ou nas indicações profiláticas da Faculdade de Paris, são perceptíveis os processos de descontinuidade que ocorrem em decorrência da peste. O historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior, em obra de 2007, ao analisar as obras de Kafka, em especial A Metamorfose e o Processo, reflete que deve ser perigoso acordar, iniciar um novo dia, pois isso pode vir acompanhado de mudanças profundas e de mudanças trágicas. É possível ser preso sem um motivo aparente ou estar transformado em um enorme inseto, caso de Joseph K. e Gregor Samsa, personagens de Kafka, ou até mesmo em estado de quarentenas. Mas, da mesma forma, as rupturas podem anunciar também o múltiplo, onde antes enxergávamos só linearidades. Daí a importância de trabalharmos esses processos de descontinuidades. Percebe-se, então, que uma história, e nesse caso específico das doenças, das pandemias, dos adoecimentos, ela começa por um acontecimento que não está instalado na chamada plenitude da razão, caso das doenças, e adquire contornos e direções que não são possíveis de prever. Observando a obra de Paul Veyne, ao tentar explicar a história praticada por Foucault, nos diz esse autor que os fatos humanos são arbitrários, que esses fatos não são óbvios. Partindo dessa perspectiva, expresso que não tenho a menor pretensão nessa fala de esboçar possíveis cenários pós-pandemia. Percebendo, então, como as doenças se manifestam e como são abordadas em tempos diversos, distintos, resolvi trabalhar algumas abordagens sobre doenças, adoecimentos, em épocas distintas,
sem pensar que se caracterizavam em processos de continuidade, sem trabalhar numa perspectiva de que resultavam uma das outras, e mostrando exatamente como eram compreendidas em épocas distintas e espaços distintos e contextos distintos, de formas diferentes, né? Com acusações diferentes, com personagens sendo estabelecidos como responsáveis ou principais responsáveis por esses eventos de forma diferente. Uma das perspectivas que me veio à mente trabalhar foram os preceitos neo-hipocráticos, as profilaxias e as terapêuticas revisitadas. Se nós formos observar essa discussão, a partir basicamente do século XVII, e principalmente no decurso dos séculos XVIII e XIX, nós percebemos novas abordagens sobre as doenças. Nesse contexto, parecem prevalecer as chamadas teorias miasmáticas, né, ou infeccionistas, para a explicação da etiologia, das causas, das origens das doenças. Baseado no que nós chamamos de preceitos neo-hipocráticos, os partidários dessa concepção, eles passam a defender que uma doença ela é adquirida basicamente no local de emanação de odores venenosos e fétidos, né? Os chamados miasmas. É importante ressaltar que no século XVIII, a Europa Ocidental vive as voltas com lervantes urbanos, com a formação de uma plebe em via de se proletarizar. E aí eu acho muito interessante os diálogos desenvolvidos sobre Michel Foucault, a partir de Michel Foucault, sobre o que ele chama de um processo de formação de uma medicina social. Michel Foucault, ele nos fala, basicamente, em Microfísica do Poder, ele nos fala sobre a constituição, nesse período do século XVIII, do que ele vai chamar de medo urbano, do que ele vai chamar de medo da cidade. E ele tenta especificar o que significa, o que representa esse medo urbano, ou medo da cidade. Ele nos diz que ocorre o medo das oficinas e fábricas que estão se construindo, o medo do amontoamento da população, medo das casas altas demais, da população numerosa demais. Medo também das epidemias urbanas, dos cemitérios, como o caso dos cemitérios dos Inocentes de Paris, que se tornam cada vez mais numerosos e invadem pouco a pouco a cidade. Medo dos esgotos, das caves sobre as quais são construídas as casas e que estão sempre correndo o perigo de desmoronar. Há uma mudança do medo. O medo que era fundamentalmente centrado no campo e que explicitava-se a partir das revoltas camponesas, ele começa a migrar efetivamente para as cidades e começa a trazer uma série de representações desses mundos urbanos que vão se constituindo. As doenças estão inseridas nesses processos, assim como possíveis causas que geravam as doenças. É interessante observar qual o mecanismo utilizado na perspectiva de dominar esses fenômenos que assustavam a população. Para Michel Foucault, a burguesia lançou mão de um modelo de intervenção muito bem definido, mas pouco utilizado. O modelo médico e político da quarentena, onde fiscais de determinadas áreas rondavam as noites tocando sinos, fazendo chamada de famílias e solicitando que todos, em períodos de peste, aparecessem na janela para fazer contagem. O não aparecimento de alguém da família expressava efetivamente possibilidade de óbito e a clara ação de intervenção do poder, do Estado. É possível dizer que a medicina urbana ela é um aperfeiçoamento do método da quarentena, sendo caracterizada pela vigilância, observação e análise dos lugares de acúmulo e o que nós chamamos de amontoamento de tudo que no espaço urbano poderia provocar doenças. São abordagens desenvolvidas por Foucault em Microfísica do Poder, na edição de 1984. Observe-se que no século XIX,
A chamada medicina, tanto a alemã como a francesa, ela prioriza o que se chama de controle da circulação. E aí nós não estamos nos referindo à circulação dos indivíduos, como hoje está em voga, mas essencialmente, por uma abordagem hipocrática, a circulação da água e do ar. Veja, nos lembra Foucault, aspas, que era uma velha crença do século XVIII, que o ar tinha uma influência direta sobre o organismo por vincular miasmas, ou porque as qualidades do ar frio, quente, seco ou úmido em demasia se comunicavam ao organismo, ou finalmente porque se pensava que o ar agia diretamente por ação mecânica, pressão direta sobre o corpo. Esses preceitos, segundo uma historiadora brasileira, hoje presidente da Fiocruz, Nízia Trindade de Lima, fundamentavam-se em uma perspectiva ambientalista da medicina, baseada na relação intrínseca entre doença, natureza e sociedade. Observe que, por serem concebidos enquanto emanações, os partidários dessa concepção diziam que os miasmas eram detectados de maneira muito singular. O Alain Corbin ele faz uma discussão sobre os sentidos, né? Discute sabores, odores, né? Em uma obra de 1987, e ele nos disse que o que o acusava a presença do miasma era o cheiro. O olfato demonstrava a presença do miasma. Uma outra dimensão dessa medicina social foi a transformação dos pobres, da força de trabalho em objeto da medicalização. Recorrendo novamente a Foucault, ele nos diz que aparece no século XIX, sobretudo na Inglaterra, uma medicina que é essencialmente um controle da saúde do corpo das classes mais pobres, para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosa às classes mais ricas. Foi somente no segundo terço do século XIX que o pobre surge na Europa como representação do perigo, seja devido à possibilidade de levantes, seja devido à vinculação das classes proletárias com a propagação de doença, caso da cólera em Paris no ano de 1834. Existe uma referência social sobre a doença. A vinculação da etiologia dessas doenças a determinados grupos e segmentos sociais, ela é muito forte, basicamente, a partir do século XIX. O historiador Sidney Chalhoub, ele ressalta como uma das características do referido período o surgimento do que se chama de uma ideologia de higiene. E nos diz que essa concepção desembarcou no Brasil, onde caracterizou as moradias populares e seus habitantes como representações do perigo do contágio. Tudo isso, nos diz Chalhoub, em meio a epidemias de doenças como varíola e febre amarela, que aterrorizavam a população pela letalidade. Esses preceitos, eles serviriam como referência para o que nós chamamos de desenvolvimento de políticas que visavam a erradicação de espaços de moradias populares, né? E principalmente de seus ocupantes das áreas centrais da cidade. As intervenções do poder público, tentando evitar propagações de doenças no final do século XIX, pegando como referência a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ela se deu inicialmente com um prefeito chamado Barata Ribeiro, e posteriormente com um prefeito chamado Pereira Passos, denominado de o Haussmann Tropical, através da derrubada de cortiços e da realização posteriores de campanhas vacínicas compulsórias, como a desenvolvida por Oswaldo Cruz, a partir basicamente de 1903, quando esse assume a Diretoria Geral de Saúde Pública no Rio de Janeiro. Exemplo de demolição de habitações populares, caso dos cortiços, ocorre, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Souza, no ano de 1893, o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, ele coordenou a demolição do mais célebre cortiço carioca, o chamado Cabeça de Porco, onde se estima que, em seu período áureo,
cerca de quase 4.000 famílias habitavam a localidade. Quem deu o veredito para a demolição do Cabeça de Porco foram fundamentalmente médicos higienistas, que observaram no local um perigo iminente por ser um espaço insalubre ocupado pelas chamadas classes perigosas, propagadoras de maus hábitos, e propagadoras de doenças. Há uma vinculação, como já disse, da doença com determinados segmentos da sociedade, fundamentalmente as camadas mais pobres, as camadas proletarizadas. Então, a construção do discurso da doença não é uma narrativa meramente técnica, mas ela tem um conteúdo social e histórico profundo. Ela envolve relações de classe, ela envolve fundamentalmente preceitos políticos, econômicos e sociais. Não é uma narrativa meramente técnica desenvolvida por médicos sanitaristas que detêm um saber específico sobre a temática. Ela envolve muito mais do que isso. Ela envolve disputas políticas, ela envolve disputas de poder. Sobre os levantes populares, temos a revolta da vacina como referência. Medida obrigatória de vacinação foi adotada por Oswaldo Cruz, então diretor da GSP. O historiador Francisco Bento da Silva publicou obra em 2003 sobre a questão de desterros para o Acre e, ao desenvolver pesquisas no jornal O País sobre a questão da revolta da vacina, cuja parte dos integrantes desse movimento para cá foram enviados, encontra uma passagem que me chamou a atenção, onde se diz: não estamos senão em face de uma baixa exploração política. A alegação de que o povo se rebela contra a lei da vacinação é, evidentemente, um simples recurso para mascarar o intuito dos que estão procurando levá-lo à rebelião em seu proveito pessoal. Era basicamente uma crítica ao senador Lauro Sodré, uma crítica àqueles que se opunham efetivamente a esse processo de vacinação, que envolveu narrativas diversas, inclusive no campo moral, como as senhoras em casa, enquanto os maridos estão no labor, mostrarão os braços desnudos para que os aplicadores de vacina possam fazer e cumprir a medida profilática compulsória estabelecida pelo diretor-geral de saúde pública. Passa a ser visto esse movimento como uma intervenção, o que leva alguns liberais do período a desenvolver críticas severas a Oswaldo Cruz, caracterizando esses atos como tiranias sanitárias. Rui Barbosa é um deles, por exemplo. Uma questão que também vai trazer forte impacto para as sociedades mundiais é a questão da gripe espanhola. E eu resolvi, já iniciando o fechamento da minha fala, discutir basicamente o que ela representa no Brasil. A historiadora Adriana da Costa Goulart discute que o nome espanhola tem raízes políticos, devendo-se à posição de neutralidade da Espanha durante a Primeira Guerra, assim como as demonstrações de simpatia por parte de uma facção do governo espanhol pelos alemães. Essa moléstia chega ao Brasil e provoca uma série de embates políticos, além de uma enorme quantidade de mortos. É possível ressaltar que segmentos da sociedade brasileira se opuseram às medidas sanitárias propostas por considerá-las coercitivas. Políticos se posicionaram contrário às medidas de desinfecção e quarentenas, argumentando que estava se instaurando uma tirania sanitária semelhante à que teria dado origem à revolta da vacina, como nos mostra Sevchenko e Benchimol. A doença foi recebida a princípio com descaso, e muitos se achavam imunes à moléstia, inclusive buscando culpados pela sua propagação. A revista Carioca Careta, edição 537, ela demonstra, pelo tratamento anedótico, a desinformação da sociedade sobre o problema que ameaçava. Ela publica uma matéria chamada A Influenza Espanhola e os Perigos do Contágio. E diz o periódico que a gripe espanhola ela teria sido trazida para cá a partir, basicamente, dos alemães que espalharam pelo mundo inteiro por intermédio de seus submarinos. Em determinados momentos o vírus é alemão, em outros é chinês. A historiadora Adriana da Costa Goulart, em publicação em 2005, ressalta que
nos limites do saber médico e científico da época, não só no Brasil, muitos médicos buscaram passar a visão de que a gripe espanhola só era mortal àqueles organismos que se encontravam debilitados por outros males, para a partir daí explicar sua letalidade. Outro fato que merece ser analisado é que a ocorrência de óbitos entre todos os grupos sociais alimentou uma ilusão democrática sobre a moléstia. Mas esse autor observa que a gripe espanhola foi essencialmente violenta em áreas que apresentavam deficiente estrutura sanitária, caso dos subúrbios e cortiços espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, e sobre indivíduos com deficiências nutricionais de saúde. A letalidade dessas epidemias não se caracteriza em atos democráticos e atinge principalmente segmentos sociais em situação de fragilidade. Temos alguns dados sobre a gripe espanhola, mas eu passarei adiante, porque senão tomarei muito tempo para trabalhá-los. Essa apresentação vai ficar à disposição de quem queira fazer uso. Em todo o mundo, o final da Primeira Guerra Mundial e a pandemia contribuíram para que se rompessem certos paradigmas. Nesse contexto, as chamadas democracias liberais foram confrontadas com a ascensão posterior do nazismo, fascismo na Itália e na Alemanha. Também ruíram regimes absolutistas, caso da Rússia, onde o czarismo sucumbiu à Revolução Bolchevique, consolidada na década de 1920. Por fim, o mundo assiste absolutamente estupefato à situação do novo Covid. Essa, pelo menos, é a avaliação do André Ricardo Ribas Freitas, Marcelo Napimonga e Maria Rita Donalísio, em publicação de artigo já de 2020. Colocam que uma doença que se espalha de maneira rápida em regiões do mundo com diferentes impactos, que não existiam planos estratégicos para conter efetivamente essa pandemia. O que chama atenção, no entanto, é a surpresa causada, considerando que não é a primeira vez na história que o mundo enfrenta uma pandemia. Da mesma forma, também é interessante analisar, por fim, a posição de determinados atores políticos que assumiram uma postura negacionista em relação ao tema, caso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A pandemia ocorre no Brasil no momento em que o mundo conservador passa por um avanço. Na Europa, esse movimento defende velhas bandeiras nacionalistas e ataca o que se chama de globalismo, que é um conjunto básico de qualquer modelo ou qualquer projeto fascista ou semifascista. Michel Louvi nos mostra, em OB 2015, como essas narrativas são marcadas pela xenofobia, fechamento de fronteiras, a culpa do outro em relação à queda de emprego, de vagas no mercado. Michel Louvi também nos mostra que existe uma relação, comparando a Frente Francesa, Nacional Francesa de Le Pen com o que ocorre no Brasil em um momento de pandemia. E aí nós fizemos essa comparação. É claro que o Louvi nos mostra que nós estamos longe de sermos uma democracia racial, mas nos mostra que um país com uma bandeira absolutamente racista dificilmente teria 25% dos votos no Brasil. E aí usa-se no Brasil um discurso intenso da extrema-direita, onde se baseia fundamentalmente no combate à corrupção, né? Desenvolve-se uma ideologia repressiva com o culto da violência policial. O chamado restabelecimento de penas de morte. No caso do Brasil, desenvolve-se discursos a partir da bancada da bala. Caracteriza-se a intolerância com minorias sexuais, em particular homossexuais. É um tema agitado com certo sucesso por setores religiosos. Opus Dei, Cívitas e neopentecostais no Brasil. Michel Louvi nos mostra que no Brasil existe uma questão que merece ser trabalhada, né? É o apelo que faz aos militares, o apelo a uma intervenção militar, o saudosismo de regimes com essa característica. Observe-se que nesse momento de pandemia, soma-se o crescimento de um discurso ou uma narrativa conservadora com o crescimento do discurso negacionista, com o discurso do revisionismo histórico, com o discurso do anti-intelectualismo, articulados
esses intensificam disputas políticas em meio ao combate à pandemia. Nas narrativas conservadoras, o vírus é chinês, em uma referência ao globalismo travestido de anticomunismo. Sua letalidade é baixa e a moléstia está sendo utilizada para desestabilizar o governo Bolsonaro. Os mortos e a possibilidade de colapso do sistema de saúde são desconsiderados, assim como as medidas profiláticas orientadas pela OMS, compreendidas como uma instituição que faz parte da trama global para a desconstrução do governo brasileiro. Muito obrigado pelo convite, espero que tenha tido alguma valia. Isso aí, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela sua contribuição. Agora, nós vamos abrir para as perguntas, para as colocações que todos quiserem fazer. Aí podem fazer por meio do chat, a gente vai lendo, ou pelo microfone. E aí a gente vai, se for necessário, a gente vai fazendo as inscrições, né? E o microfone vocês mesmos podem ir liberando para fazer suas falas. Eu queria fazer uma observação que parece que em várias, né, dessas pandemias, esse processo tem um processo meio paranoico, né, de apontar um culpado, ou mesmo de se apoiar numa narrativa, né, numa narrativa de perseguição, numa narrativa de que algum outro criou, né, criaram de propósito para destruir, assim, né. Parece que também faz parte de um mecanismo psicológico, né, como se fosse uma espécie de explicação sintomática, né, que trouxesse algum tipo de conforto e de uma crença mais fácil também, né? E outro ponto, né, que eu vejo muitas pessoas falarem assim, levam para o lado político, levam para a discussão política, problema da pandemia, mas parece que sempre se levou, né? Sempre essa dimensão sempre esteve presente, né? Em várias pandemias, né? Bom, eu acho que, primeiro, essa é uma disputa de narrativas, né? Nessa disputa de narrativas, obviamente, as relações de poder, elas também se expõem. E aí, pensando o poder numa perspectiva muito mais ampla do que a existência de classes antagônicas, onde uma exerce poder sobre outra, mas pensando o poder como algo estratégico maquínico, né? Pensando o poder numa perspectiva de que ele é reproduzido, né? Ele é algo que se reproduz, que ele perpassa conjuntos, segmentos diversos da sociedade. Uma abordagem mais Foucaultiana. Se nós formos analisar por essa lógica, a perspectiva da disputa dessas narrativas é exatamente ver qual dessas narrativas se estabelece, se sacraliza e adquire um status de real. Como se construir uma representação que adquire status de real? É diferente aí do realidade. O Duval diz que a realidade a gente constrói, mas o real está posto. Então, quando trabalhamos com essa perspectiva, o que nós temos é exatamente, a partir dessas narrativas, a busca de fortalecimento de determinados grupos, determinadas concepções, determinadas estratégias de poder, que a partir do momento que essas doenças aparecem como desconstrutoras de determinadas, aspas, normalidades, é preciso também construir rearranjos. E esses rearranjos, eles mostram fissuras na sociedade que efetivamente podem causar transtornos intensos, né? A espanhola, por exemplo, de 1918, assim como juntamente com outros fatores, ela coloca em xeque democracias liberais, ela expõe fissuras, né? Também coloca em xeque regimes czaristas.
Então, esses momentos, eles fragilizam determinados grupos que estão no poder. E, a partir dessa lógica, essas disputas se intensificam. Então, quando você tem, em contextos históricos diferenciados, o dedo apontando o culpado, isso expressa muito o modelo de sociedade que estamos inseridos. Então, você tem no século XIX, por exemplo, a partir da medicina social inglesa, a caracterização do pobre como perigo, ele é um perigo nas mais diversas dimensões. Ele é um perigo para a doença, mas ele também é um perigo para os levantes, porque a memória da Revolução Francesa é muito presente. Quando o Haussmann faz as modificações na cidade de Paris, que ele fala em circulação do ar, ele fala em circulação do ar, mas também circulação dos sujeitos, das pessoas, para evitar que barricadas sejam feitas em rua ou ruelas estreitas. Então, apontar o culpado é fundamentalmente a tentativa de constituir uma narrativa, normalizar essa narrativa, dar a ela um status de real e, a partir dessa perspectiva, consolidar um determinado grupo e uma determinada perspectiva de poder. Bom, eu vou passar aqui para o chat, para as colocações dos participantes. O Jutaí disse que a história se repete. Em seguida, muito bom, aí ele faz uma pergunta. Diante do exposto, qual a sua perspectiva para o Brasil? Aí, Sérgio, você prefere que a gente vá de um por um ou que a gente faça 2, 3 colocações? Pode ser 2, 3. Tá. Pode ser 2, 3, tranquilo. Tá, então, aí tem mais uma pergunta aqui da Madge. Parabéns pela exposição, professor Sérgio Roberto. Gostaria de saber o que você acha da ideia da possibilidade da nova vacina, que poderá ter alcance global, ser a oportunidade da marcação digital das pessoas, tipo uma implantação de chip. É só teoria da conspiração? Tem mais? Não, por enquanto não. Olha, Jutaí, eu agradeço, Jutaí, a professora Madi. Primeiro, essa questão da história, ela tem algumas características onde determinados posicionamentos ainda se mantêm, mas elas são muito típicas dessas disputas políticas e dessas disputas de poder. Por exemplo, se nós observarmos o movimento que ocorre com a espanhola, basicamente a partir de 1918, toda a revolta da vacina, período de 1904, nós vamos ver que há um discurso liberal no Brasil intenso, e a caracterização, por exemplo, da entrada em domicílios, como era uma política do Oswaldo Cruz a partir de 1903, como uma infração a esse modelo liberal, né? Achava-se que o Brasil passava-se por um processo, aspas, civilizatório, basicamente com a República, e esse tipo de ação desconstruía o pressuposto do pensamento liberal, que era visto como uma referência desse mundo civilizado europeu, aspas, para o civilizado, né? Então, há um conteúdo político intenso nessa relação de confronto, há um conteúdo político muito forte quando você discute essas medidas saneadoras, porque vão ser caracterizadas como intervencionistas, e o intervencionismo do Estado é algo extremamente combatido pelo pensamento liberal, né? Se você pensa na espanhola, a espanhola ela repete muito esse discurso do período de 1904. É muito presente ainda essa disputa do pensamento liberal, né? Ou seja, o intervencionismo do Estado ele é muito criticado. O intervencionismo do Estado ele é colocado em xeque a partir do momento que ele ousaria invadir um domicílio. Mas se você pega atualmente, não é o discurso liberal que prevalece. O que prevalece nesse momento é um discurso de uma corrente mais conservadora, né? E esse discurso ele não está debatendo essa questão da intervenção do Estado, pelo contrário, ele está discutindo como o Estado intervém. Como o Estado está intervindo. E ele está discutindo que ente do Estado estaria apto a intervir. Então, a disputa é qual é o ente do Estado que efetivamente ele tem a perspectiva de trazer a cura, a salvação, a profilaxia, a terapêutica correta. Então, são contextos históricos distintos, né? Eu, particularmente, tenho uma grande dificuldade de prever algo que vai acontecer com o Brasil. Eu não sei, mas é possível dizer que nós sofremos fissuras na sociedade brasileira.
E essas fissuras, elas terminaram criando, por um lado, determinados pontos de polarização que se agudizaram, posições mais ortodoxas que tendem a se agudizar, tendem a se intensificar, e, por outro lado, uma perspectiva e uma possibilidade de confronto ou de tentar se buscar uma alternativa a essa polarização. Então, essas fissuras estão postas e temos que entender o papel da doença, o papel da pandemia nesse processo. Essa discussão sobre Estado mínimo vai ter que ser refeita. Sem o SUS, nós estaríamos perdidos. Essa discussão que nós temos de privatiza tudo que é serviço público tem que ser repensada. Essa discussão de que é possível tomar medidas unilateralmente e colocar essas medidas para a sociedade sem discutir, é muito provável que sejam gerados confrontos e determinadas contestações. Então, não dá para fazer previsões exatas, mas dá para fazer algumas análises do que está ocorrendo, principalmente em relação a essa fratura exposta, que mostra que a pandemia é mais letal na fragilidade social, que vai morrer mais negros, que vai morrer mais pessoas de áreas de risco social. Então, isso vai expondo cada vez mais fissuras na sociedade brasileira, fraturas da sociedade brasileira, e, obviamente, os remendos vão ter que ser feitos a partir de algumas relações que podem gerar conflitos. A possibilidade de criação de uma vacina, professora Madi, eu particularmente acho que ainda é uma discussão muito pouco desenvolvida, né? Experiências devem estar sendo realizadas em laboratórios diversos, até porque interessa a indústria farmacêutica, mas ainda não temos, eu particularmente ainda não tive acesso a nenhum artigo, mesmo trabalhando com esse campo da história da ciência, da técnica e fazendo parte de um grupo sobre isso, mas não tive nenhum artigo específico sobre essa questão de vacinação e muito menos sobre essa possibilidade de estar se estabelecendo esse modelo de marcação, de localização de pessoas para saber onde anda, como está, a temperatura ou coisa semelhante. Então, eu não estaria, efetivamente, não me sentiria preparado para opinar sobre o assunto. Não estou ouvindo. Estava desligado aqui. Mais uma pergunta aqui da Josilane. Professor, historicamente, o que o senhor pensa sobre a manutenção desses sistemas atuais? Acredita que passam rápido ou podem ser duradouros? Uma vez que o país acaba não se desenvolvendo, a sensação que dá é que eles não se sustentam em si mesmos. Qual o posicionamento histórico sobre isso? Aí, junto aí, ok, legal. Aí ela acrescenta que se refere aos pensamentos neoliberais, né? Então, seria manutenção dos sistemas atuais neoliberais, né? Olha, o pensamento neoliberal, ele basicamente ele é algo que se constitui no pós-guerra. Basicamente, até que 60, esse pensamento neoliberal se consolida basicamente a partir da Inglaterra com Margaret Thatcher, que é o grande modelo neoliberal que o mundo passa a ter. E ele tem uma característica, que é a desconstrução do chamado estado de bem-estar social, que durante, basicamente, o período do pós-guerra prevalece na Europa, entre 45 até, basicamente, 60. Ele é muito prevalente na Europa e ainda hoje existe em determinadas regiões europeias, né? A desconstrução do estado de bem-estar social traz um debate sobre a possibilidade de que as sociedades elas são movidas por desejo. Esse é um discurso muito forte da escola austríaca. As sociedades são movidas por desejo. Então, se produz porque há um mercado, há um desejo de consumo de um determinado produto, e a partir dessa perspectiva, há uma possibilidade de que a sociedade regule seus processos de produção e de acesso. E tem-se, no chamado discurso meritocrático, uma referência fundamental de movimentação social, de atingir determinados cenários mais pomposos na vida e no cotidiano político, econômico, social, etc. Acontece que todas as vezes que o Estado entra em crise, parece-me que o discurso neoliberal ele recorre às velhas práticas keynesianas, né? Ou seja, o velho keynesianismo parece como um ponto ou uma referência vital para desenvolver processos de intervenção e para que o Estado, a partir dos seus recursos,
ele estabeleça um processo de busca de salvaguardar a economia. Então, em todos os momentos de crise, esse discurso liberal ele parece colapsar, né? Ele colapsa quando o Estado entra para socorrer a empresa, quando o Estado banca o juro baixo, quando o Estado ele entra para salvaguardar os bancos, né, com liquidez para que eles possam realizar empréstimo, quando o Estado entra com empréstimos a juro baixo para grandes grupos empresariais, né? Então, o Estado ele termina mostrando que ele, muito mais do que o mercado em si, ele é fundamental porque não existe nas relações de mercado qualquer perspectiva de bem-estar social ou a prática mínima de relação de equidade. Então, a equidade não é algo que perpassa o discurso do mercado. Então, o Estado, ele termina aparecendo como fundamental, por exemplo, em momentos de pandemia. Imaginem a crise que viveríamos sem o SUS, né? Como acessar unidade de terapia intensiva, como ter acesso a respiradores, como ficar dias, meses dentro de uma UTI recebendo tratamento médico, se o SUS não preconizasse a universalidade, mesmo com todos os problemas que ele tem. Então, quando fazemos essa abordagem, nós mostramos que essas pandemias, entre outras coisas, ela também traz a possibilidade de desconstrução ou de confronto com esses discursos neoliberais. Uma das fissuras que aqui eu falei é exatamente essa perspectiva de confronto, né, com essas relações, com essa perspectiva do discurso neoliberal, do Estado mínimo, né, de não possibilitar acesso equânime à saúde, educação ou coisa parecida. Então, basicamente, esses movimentos eles trazem determinadas ausências de sustentação a esses discursos neoliberais e mostram uma possibilidade de retorno a esse estado de bem-estar social, a esse estado que acolhe, a esse estado que traz uma discussão sobre a possibilidade de assistência, principalmente aos setores e às camadas mais pobres da sociedade. Liga teu som aí. Mesmo. Uma pergunta do Jackson. Parabéns pela exposição. Podemos considerar o discurso de que tudo vai voltar ao normal também como negacionista? Comente sobre a pressão do comércio pela continuidade de atividades, mesmo diante do aumento dos casos de infecções. E a Josilane agradece, muito bom, obrigada. Eu que agradeço. Primeiro, a gente precisa discutir o que é definido enquanto normal, né? O que é o normal? Esse discurso da volta ao normal, ele precisa ser pensado a partir da perspectiva do que se define enquanto normal. O normal é uma construção, é um construto. Nós costumamos dizer que o normal é um construto. A partir do momento que ele é uma construção narrativa, uma invenção, nós temos que pensar como se estabelece esse discurso do normal. O que seria o normal no Brasil, por exemplo? O normal no Brasil seria um país que tem uma das piores distribuições de renda do mundo. O normal no Brasil seria uma sociedade onde existem milhares de pessoas vivendo em condição de morador de rua. O normal no Brasil, ele se caracteriza a partir de discursos cada vez mais crescentes de uma religiosidade ortodoxa. O normal no Brasil, ele caracteriza cada vez mais políticos envolvidos em cenários conflitosos com a legislação. Então, o que é o normal, né? Porque parece-me que o normal que é discutido, ele está muito vinculado à perspectiva da circulação de pessoas e uma lógica de consumo. Então, o normal, parece-me que ele é restrito a essa discussão do consumo. Porque não é possível que a sociedade brasileira continue a achar normal que milhares de pessoas vivam nas ruas, que milhares de pessoas vivam sem condições de saneamento básico, que milhares de crianças não tenham acesso à educação. Mas isso é tratado como normal.
a pandemia, ela desconstrói essa normalidade em cima de uma quebra de padrão de consumo e em cima, fundamentalmente, de uma ausência de liberdade de circulação. Né? Então, quando você analisa esse tipo de discurso, você entende efetivamente o porquê dos comerciantes estarem fazendo essa pressão. Porque quando a natalidade ela começa a migrar rapidamente para determinados segmentos sociais que historicamente são invisibilizados, veja, vamos falar do Acre. Em 2002, a Praça da Bandeira foi destruída em nome de um discurso estético, em nome de um discurso de modernidade. Para onde foram os habitantes daquele espaço? Quantas vezes nos perguntamos onde está o Cupuaçu, que era lá carregador de botijão de gás? Para onde foram, por onde anda o Pato Roco, o Paraíba, o barbeiro que cortava cabelo em frente ao bar do Paraíba, por onde eles andam? Em nome da asepsia, em nome de uma normalidade, de uma estética moderna, que tenta se implementar a partir de 2002 naquele espaço e em outros locais da cidade de Rio Branco. Para onde estão essas pessoas? Para onde foram os mais de 4 mil moradores do Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro? Que nem as tábuas, no final, Barata Ribeiro, num ato de legitimidade e bondade, como colocou o jornal O País, ele permite que tenham acesso à madeira derrubada e leve. São esses personagens que subiram os morros, como o Morro da Favela, criando comunidades onde o Estado não chegou. Né? Então, quando tem essa discussão, esses invisíveis, eles vão continuar invisíveis se nós não desenvolvermos uma quebra dessa dita normalidade, se não expusermos essas fissuras, se não expusermos essas fraturas, e não questionarmos essa normalidade, porque não podemos pensar a normalidade a partir de uma lógica de consumo e circulação. Porque, se assim o for, nós estaremos reproduzindo um modelo que até então está estabelecido, pautado pela concentração de renda, pela invisibilidade, pela dificuldade de acesso a serviços públicos. Então, tudo isso é que nós caracterizamos enquanto normal. Então, essa pressão é vista pelos comerciantes com certa naturalidade, porque, efetivamente, para eles, a normalidade perpassa a circulação e consumo. Então, talvez explicitar essas fissuras seja uma referência importante de ser trabalhada. Não sei se ajudou. Essa sua fala sobre o consumo, né, Sérgio? Eu às vezes tenho pensado, né, sempre converso com o João, que parece que a gente está podendo assim, viver uma experiência que a gente constata que é possível viver consumindo menos, né? Eu imagino que isso deve ser desesperador assim, para esses caras, né? Que é possível que a gente se dê conta disso, né? E aí uma outra coisa, né, que a gente estava também conversando esse final de semana, que parece não ser aceitável para muitas pessoas que o Estado auxilie a quem mais está precisando agora nesse momento. Entra na cabeça da pessoa que o Estado tem que salvar um banco, tem que salvar uma grande empresa, né? Ajudar, vamos dizer assim, porque às vezes não se trata nem de salvar, não significa exatamente que aquilo vai falir, mas uma família, o cara ali não pode dar R$600 para ele, não, que ele é um vagabundo, né? Que ele não quer fazer nada, que ele vai viver tipo aquela história que o cara vai fazer filho para viver de Bolsa Família. Assim, é quase lógico, assim, pensar que esse pensamento predomina na cabeça das pessoas, né? Ou da maioria das pessoas, né? E se você for bater na conta também, é um ponto que não chega nem perto né, desses auxílios, refis e todo tipo de salve, né, para grandes bancos e para grandes comércios, né? Olha, Regis, o Johnson, ele coloca duas coisas que eu achei muito interessante. A primeira ele faz uma discussão, eu agradeço aqui o que ele falou, mas primeiro ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é essa discussão de quem produz a riqueza, né?
E ele questiona se é possível que essa questão entre em pauta de discussão, que as pessoas percebam que a riqueza ela é produzida efetivamente pelo conjunto dos trabalhadores e que há uma concentração de renda grande no país. Ele pergunta se a renda digna tem chance de entrar na pauta social. Para mim é uma discussão muito interessante. Eu acho que tem duas questões aí que são importantes de trabalhar. Primeiro, o Lucien Febvre, ele escreve um livro chamado Sobre o Renascimento. Né? Eu gosto muito desse livro do Lucien Febvre, e ele discute poder já nesse livro, e ele discute poder a partir de uma perspectiva do que ele chama de efeito espelho. E ele nos mostra que nas sociedades clássicas, né, das monarquias clássicas, basicamente a partir de 16, que elas predominam até basicamente final 18, há uma perspectiva de que os comuns nas suas casas, nos seus cotidianos, eles repliquem o modelo de organização familiar e de poder do monarca. Né? O rei, ele está presente na casa, não necessariamente pelos atos, normas, pela lei, mas ele também está presente pela reprodução efetiva do seu modelo de poder, onde o pai vira o soberano da casa, ele se estabelece como aquele que tem um papel fundamental de decidir, de ordenar, de coordenar, de mandar, assumindo a postura patriarcal que faz parte desse discurso das monarquias clássicas. Né? As nossas sociedades, elas trazem essa questão do efeito espelho do Lucien Febvre de uma forma muito intensa. Se reproduz de uma forma muito, muito interessante esses modelos de poder que oprimem grande parte da sociedade. E não é a partir de uma perspectiva do que se chama de... Fundamentalmente, esse é um discurso que ideológico, que o trabalhador tem que tomar consciência de si, para si, que um dia vai descobrir. Não é isso, ele reproduz poder. Ele reproduz esse modelo de poder. O dono da venda, que está lá no bairro periférico, com a caneta na mão, com 3 saquinhos de arroz e um de feijão, ele tem um poder fabuloso para decidir quem come e quem não come. E ele reproduz o mesmo discurso do capital, porque o efeito espelho faz se sentir parte constitutiva desse grupo de poder. E ele trata o outro que não está inserido nessa relação como o vagabundo que quer R$600, que quer Bolsa Família, que não quer trabalhar, que não presta, que quer isso, que aquilo. Então, fazer com que se compreenda isso é um trabalho e uma discussão muito intensa. Porque são exatamente nesses momentos de ruptura que esses cenários se expressam. E à medida que esses cenários vão se expressando em momento de ruptura, é possível que essa percepção seja desenvolvida. Mas isso não significa que esse efeito espelho acaba, né? Que esse efeito espelho ele vai surgir. Eu não tenho muita dúvida que essa discussão de renda digna no Brasil, ele vai ser um debate de muitos anos, porque nós temos uma formação patriarcal fundada em um discurso colonizador intenso de inferioridade dos locais. A lógica do ócio, da preguiça, como diz Alberto Memmi e Eduardo Said, elas fizeram parte do discurso colonizador que nós reproduzimos. Os mais pobres, os mulatos, os índios, os cafusos, os negros, eles são caracterizados como referências desse ócio, dessa preguiça, desse que nada quer. O trabalhador, o que produz, é aquele que tem uma referência, né, não com os trópicos, mas com o mundo do clima temperado, o mundo da razão, do fazer, do trabalho. Nós somos do mundo tropical, da doença, do mosquito, do pium, do ócio, da preguiça. O Ideraldo Costa escreve um livro onde ele diz o seguinte: os colonizadores que vieram para a Amazônia chegaram a dizer que se tomava muito banho na Amazônia como forma de matar o tempo. Eles não percebem esses hábitos culturais. Por que se toma banho? Para matar o tempo, por preguiça, por ócio. Então, esse discurso do colonizador, ele é reproduzido por segmentos do colonizado. E a partir do momento que ele é reproduzido por segmentos do colonizado, ele é naturalizado. Então, você discutir quem produz, você discutir renda digna, você discutir que o funcionário público, na sua totalidade, não é uma corja de pessoas que não têm o que fazer, é algo que se constrói a partir de disputas narrativas.
a partir de relação de conflitos, né? Não é algo harmonioso que vai aparecer a partir de uma simples pandemia, mas a partir do confronto de narrativas, do confronto discursivo, né? E das novas relações que surgem a partir desse processo. Bom, aí o João comenta aqui. Muito bom. É triste, mas é isso mesmo. Ressignificar nossa identidade. Aí, Sérgio, eu pensei aqui, você pode comentar sobre nos lugares em que existe, né, essa renda mínima, os impactos dela, se você tem algum dado sobre os lugares que têm essa experiência, né, os impactos dela na sociedade, no comércio, ou como que isso foi enfrentado nesses lugares, né, como que isso foi recebido. Nós temos uma série de exemplos que poderíamos estar pensando em ter como referência, né? Nós poderíamos ter exemplos como o da Nova Zelândia, né? O próprio exemplo que hoje temos de Portugal, né? Exemplos em outras regiões dos chamados Países Baixos, que poderíamos também estar utilizando como referência. E aí perpassa não apenas uma questão de renda mínima, mas de acesso, né? Eu acho que o grande problema do Brasil, que está vinculado a essa questão de uma renda mínima, porque é muito mais caótico, é de o acesso a determinadas possibilidades, né? Determinados serviços. No Brasil, por exemplo, vamos trabalhar com um dado que eu acho interessante. Vamos trabalhar, por exemplo, com os dados que sempre costumam colocar, que é um dado do PISA, da Avaliação Nacional PISA no Brasil, né? É interessante isso, né? Porque sempre pegam o Brasil como referência a partir do PISA para demonstrar que o nosso aluno ele tem uma baixa capacidade resolutiva, principalmente em matemática e interpretação de texto. Então, usa-se muito o PISA para dizer que a educação no Brasil é um fracasso, que existe uma ideologia por trás de cada professor que está ministrando aula. Obviamente, nós temos subjetividades e elas se expressam nas nossas escolhas. Mas a forma simplória como se trata não discute, por exemplo, que nós temos um dos piores salários do mundo. Que nós temos uma maior quantidade de jornada de trabalho do mundo. Nós temos o maior acúmulo, principalmente na educação básica, de jornadas de trabalho para poder sobreviver do mundo, né? Um professor brasileiro, ele trabalha, em média, sabe-se Deus como, 60 horas de jornada por semana na educação básica. Isso significa que o turno da manhã e da tarde dele estão completamente comprometidos. E alguns ainda trabalham à noite. Então, o acesso a um serviço, ele também caracteriza essa renda digna, ou essa possibilidade. Você poder acessar uma educação com número reduzido de alunos em sala de aula. Você poder acessar um serviço de saúde, não esperar filas quilométricas para poder ser tratado, e o SUS, mesmo com grandes problemas, ainda é fundamental para a gente, né? Você ter um Estado que só bate na sua porta na área rural, quando é um oficial de justiça que vai te intimar para que você vá lá ser expulso da sua terra, né? Com ordem de despejo. Então, como a gente fala de renda mínima, Regis, se nós ainda somos absolutamente frágeis e acesso a serviços básicos? Quando nós temos um percentual elevadíssimo de pessoas que não têm onde viver, vivem em condições de submoradia no Brasil, onde mais de 70% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, né? Então, quando nós falamos de renda mínima, essa renda mínima ela está inserida não só numa perspectiva de um ganho, que também é fundamental, mas também de acesso a serviços, de possibilidade de moradia, de possibilidade de alimentar-se, de possibilidade de serviço de saúde, possibilidade de uma educação com uma qualidade básica, né, para que ele possa, a partir daí, ter oportunidades. Essa discussão, agora que estamos vivendo na pandemia, ela mostra como o Brasil vive um disparate. Por exemplo, como é que nós vamos pensar em transformar as atividades de sala de aula em EAD?
Quantos alunos têm acesso à internet em casa? Quantos deles têm a possibilidade de ter uma internet que possibilite assistir uma aula? Quantos deles têm acesso, né, a esse tipo de serviço? Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de renda digna, né? Então, isso requer um Estado que pense minimamente em um bem-estar social. Se você não tiver um Estado que minimamente pense nesse bem-estar social, é óbvio e elementar que nós vamos ter problemas seríssimos em relação a como essas pessoas se movimentam dentro da sociedade e a perspectiva cada vez mais de que situações onde grupos paraestatais se estabelecem em determinadas áreas sejam muito mais atrativos do que as próprias políticas públicas oferecidas pelo Estado. E aí depois você reclama de violência, disso, daquilo, mas você não avalia todo esse cenário que está posto, né? Então, essa discussão de renda digna, ela perpassa não apenas acesso a um salário, também, mas ela perpassa também acesso a serviços que são referências importantes e fundamentais. Bom, aí tem uma pergunta aqui da Sônia. Professor, o que aconteceu depois da pandemia da gripe espanhola? Ela parou, ela continuou expandindo ou teve cura? Acredito que é uma dúvida de todos, comparando com o que está acontecendo hoje. O Josivan fala aqui: parabéns, professor Sérgio, sua fala sobre perspectivas para muitos pensamentos. É na hora da crise que o Estado revela as suas deficiências em cumprir os princípios básicos da Constituição. Quanto tempo teremos até uma maturidade para eleger nossos governantes? Porque é tão difícil investir em educação para termos um país do tamanho do potencial do povo. Olha, essa questão da espanhola, é importante ressaltar o momento em que essa espanhola se manifesta, né? Ela se manifesta no momento em que nós estamos saindo de um confronto de proporções global que provocou um cenário extremamente devastador, né? É possível nós imaginarmos, por exemplo, que eu penso que a primeira grande crise da modernidade é a Primeira Guerra Mundial. Até então, a utopia do pensamento iluminista, humanista, ainda estava bastante presente nas nossas relações. Até basicamente 1914, até 1918, há uma primeira desconstrução desse discurso humanista, e para mim essa desconstrução se consolida basicamente a partir de 1945, né, no momento em que os norte-americanos atiram do Enola Gay uma bomba sobre Hiroshima, outra sobre Nagasaki, exterminando boa parte da população daquelas localidades. Naquele momento, como diz o Durval, a partir do filme do Kurosawa, é o momento em que a pós-modernidade dá a primeira piscadela para a modernidade. Quando você analisa essa perspectiva da pandemia espanhola, então, ela se dissemina muito rápido no momento de fragilidade, de fome, de dificuldade de moradia, de dificuldade de acesso à alimentação. As pandemias, elas são absolutamente, elas crescem numa sociedade onde essas situações de fragilidade estão postas. Então, quanto mais essa fragilidade social ela está posta, maior a proporção e letalidade dessas nosologias. Então, a letalidade e a expansão do coronavírus, ela está fundamentalmente relacionada à situação de fragilidade social com que muitas pessoas hoje vivem no mundo, né? Em situação de refugiados, em situação de ausência de moradia, de ausência de salário, de desemprego, fruto de um desequilíbrio de distribuição de renda ou coisa parecida. Então, quanto mais o cenário for de desigualdade social, mais o terreno é fértil para a proliferação desse tipo de doença, né? A espanhola, ela não se manifestou, basicamente pós-2021, ela não se manifesta mais com a mesma letalidade. Ela é uma influenza. Ela é uma influenza. E essa influenza, a influenza sempre esteve presente, endemicamente entre nós. Ela continua matando, mas não na proporção e letalidade de períodos de crise, né? Basicamente, ela volta em cenários diferenciados
a partir do momento que se agudizam essas relações, né? Se agudizam esses cenários de crise. Então, quando você... Por exemplo, no século XIV, quando a peste chega na região de Florença, na Itália, por exemplo, muitos escritores do período disseram que essa epidemia que chega a cidades como Florença, Gênova, Veneza, por exemplo, ela veio de onde? Ela veio da China, né? Ela veio da China. Ela veio junto com a Rota da Seda. Então, toda essa discussão, ela perpassa o quê? Circulação de homens, circulação de mercadorias, agravamento de pessoas em situação de fragilidade social, né? E a perspectiva de que doenças que se manifestam endemicamente, micro-organismos que estão presentes de forma endêmica na nossa vida, eles passem por processos de mutação e se reapresentem com uma maior letalidade, que é o caso do Covid, né? Então, isso é uma questão que se faz presente. Quanto maior a situação de fragilidade social, maior a perspectiva de que prolifere e tenha uma grande letalidade, né? Tem uma pergunta aqui do Josivan, que ele coloca por que é tão difícil investir em educação para termos um país do tamanho do potencial do povo, né? Ora, o Josivan, vamos fazer aqui uma conta. A universalidade da educação básica no Brasil, ela começou como obrigação, prezado, basicamente a partir do final da década de 80. É muito recente. A universalização do ensino fundamental no Brasil, ela começa a ser praticada no governo Fernando Henrique Cardoso. É muito próximo. É muito próximo. Até então não se tinha essa perspectiva de universalização do ensino. Por quê? Porque nós temos uma formação colonial, patriarcal, um país com forte conteúdo racista e com um profundo desprezo aos mais pobres. Essa é a nossa formação histórica e social. De homem cordial, de cordialidade, nós não temos absolutamente nada. Nós não temos nada. O Gilberto Freire, quando escreve Casa Grande e Senzala, por exemplo, ele escreve Casa Grande e Senzala de dentro da Casa Grande, olhando da janela da Casa Grande. E esse livro se transforma numa referência para pensarmos a sociedade brasileira, sem muitas vezes haver problematização com essa obra. Quando o Varnhagen escreve História Geral do Brasil, que nós reproduzimos, ele trata essa questão do negro, do índio, de uma forma extremamente preconceituosa, retirando-os, inclusive, da história brasileira. Então, quando nós pensamos em educação, nessa universalidade, isso é um movimento que exige uma profunda militância. O Brasil, hoje, ele passa por um processo de subfinanciamento da educação, porque ela não é vista como prioridade, principalmente sua universalização. Por exemplo, o Fundeb representa hoje, para os estados e municípios, cerca de 65% a 70% de todo o recurso que ele tem para a educação. Mas de onde vem o dinheiro do Fundeb? Aí as pessoas dizem, o governo federal manda, conversa. O dinheiro do Fundeb é dinheiro de estados e municípios. Ele é composto, é um fundo contábil que tem em cada estado e no Distrito Federal, composto de 20% das receitas que a União já transfere constitucionalmente para os municípios. FPE, FPM, Lei Candir, uma série de tributos que são repassados para os municípios. De lá busca 20%. A contribuição da União é 10% do valor desse fundo. Nada. Estados e municípios contribuíram, por exemplo, ano passado, com quase 160 bilhões. A União, 150 bilhões, a União contribuiu com 15 bilhões. Então, não existe uma política de equilíbrio no financiamento da educação. Por quê? Porque não é essa a perspectiva. Não é essa a lógica, porque a nossa trajetória colonial, a nossa construção de uma elite perversa, que tem uma enorme dificuldade de pensar em distribuição de renda, em democratização de acesso a determinados serviços, ela é um profundo empecilho a isso. O Brasil é um país onde as empregadas domésticas, elas fazem parte da rotina de madames da classe média.
Então, esse país ainda tem sinhazinhas, né? Então, como pensar na perspectiva de acesso, de universalização, é uma luta. Nós não podemos achar que é o Estado que vai proporcionar isso. Como diz o Nietzsche, prezado Josivan, nós temos duas grandes mentiras. Nietzsche diz que a gente precisa da mentira para poder sobreviver, né? Falando grosso modo, obviamente. E o Nietzsche diz que existem dois tipos de mentiras que são fundamentais. A primeira grande mentira é acharmos que nós não vamos morrer, e mesmo depois da morte continuaremos vivos. E a segunda grande mentira é que o Estado é democrático, né? Nós imaginarmos que o Estado pode ser democrático. É isso. Sérgio, pegando um gancho dessa tua fala, tu acha que a federalização do ensino seria um caminho para lidar com parte desses problemas? Eu não penso, não acho não. Eu acho que a lógica deveria ser a criação de um sistema nacional de educação. Eu acho que a saúde, mesmo com problemas, ela avança porque ela conseguiu estabelecer um sistema nacional de saúde. Quando ela estabelece um sistema nacional de saúde, ela define quais são as atribuições dos entes federativos, qual o papel dos entes federativos nesse processo e define como vai se dar o processo de financiamento dessas ações. Na educação, apesar de haver uma referência a isso, isso não se caracterizou na construção de um sistema. Então, nós não sabemos exatamente como se dá esse processo de organização. A partir do momento que você federaliza, eu acho que você está tirando dos municípios e estados que estão mais perto das escolas, das direções e dos problemas, a possibilidade de que organizem suas redes. Eu acho que a questão fundamental seria discutirmos financiamento. Por exemplo, eu fiz uma publicação de um livro que foi publicado pela Unicef no ano de 2016, onde eu discuto financiamento da educação, está à disposição no portal do Ministério da Educação, se já não tiraram. E lá faço uma abordagem mostrando o seguinte: quanto custa um aluno de educação básica? Quando eu pego o Fundeb, hoje, por exemplo, um aluno de creche com 30%, com dedicação, com tempo integral, ele, dependendo do estado, pega o Acre, ele está saindo na média de R$ 4.800 por ano. Quando nós fizemos o cálculo de todas as despesas que esse aluno gera, nós vimos que para o município ter recurso para manter uma creche, minimamente, ele precisaria que esse aluno ele custasse basicamente, o seu valor fosse basicamente cerca de 15 a 16 mil por ano. Então, isso é subfinanciamento. Então, a lógica não é federalizar, a lógica é planejar um sistema, definir atribuições, possibilitar uma gestão democrática no processo de construção dos currículos, inclusive com possibilidade de ter uma referência, mas descentralização de ações para a discussão de currículo e descentralização de recursos para que a gente possa pensar no fortalecimento das redes básicas. Federalizar, para mim, é só burocratizar recurso e colocar esse recurso em Brasília para que prefeito e governador vá com um pires na mão e abrir espaço para negociação política, para negociar as políticas perversas, que muitas vezes não são nada republicanas. De acabar aumentando os percalços aí do caminho, né? Sim, seria estabelecer barreiras onde você tem possibilidade de que um ente resolva na ponta, né? É algo bastante contraditório você centralizar, federalizar, né? E o que não significa que você vai ter garantia de qualidade, né? O que significa? Qual é a garantia de qualidade que você tem? Ah, eu federalizei, sim, daí. Né? O que isso me garante que eu vou ter qualidade na federalização? E, Sérgio, outra coisa que agora que a gente está falando da educação, né? Como é que você vê isso que está acontecendo na educação, né, nesse período de pandemia, que tem essa questão, você comentou um pouco já, sobre o acesso, né, da noite para o dia, você ter que transformar todo o ensino
em ensino à distância, né? E muitas escolas, né, tenho ouvido bastante de várias pessoas que as escolas que têm feito isso têm passado inúmeras atividades, inúmeras tarefas, né, para ser feito em casa, com a família, com os pais, né? E algumas pessoas, né, alguns especialistas falam assim, fazem uma crítica em que as escolas teriam assim, que cair na real de admitir que esse ano não vai ser um ano completamente atípico, vai ser um ano, vamos dizer assim, meio que perdido, mas isso não é admitido, né, pelas escolas, né, não tá sendo assim meio que também um negacionismo, né, da educação em relação a isso, que não vai rolar isso, não vai dar certo, né? O que você acha disso? Olha, primeiro é importante ressaltar a importância do papel do professor. É claro que a educação à distância, ela expressa tecnologias que são importantes de serem utilizadas em determinados momentos, mas mesmo que você tenha uma educação à distância, isso não tira a importância da educação presencial e da figura do professor, mediando essas relações que estão estabelecidas em sala de aula, entre o conhecimento, produção de conhecimento, acesso ao conhecimento, nessa relação dialógica que ele desenvolve com os alunos. Então, a partir do momento que não se compreende a importância do professor, você acha que pode resolver isso com a educação à distância, né? No modelo de educação que está posto no Brasil, onde as famílias têm muito pouca participação na formação do aluno. Isso termina gerando atritos horrorosos, né? A família ela tem um modelo onde ela deixa o aluno na escola muito mais como uma espécie de local para ele ficar durante o dia. Então, quando você pega, por exemplo, a importância do professor nessas relações de mediação e a importância do papel do professor presencialmente, você entende que isso pode ser um ponto e uma referência importante para nós desconstruirmos, inclusive, discursos que tentam descaracterizar a profissão do professor, colocá-la como algo absolutamente substituível, de sujeitos que não têm contribuído para a formação dos alunos no Brasil, de responsabilizá-los pelo mau desempenho que os alunos têm em avaliações internacionais questionáveis, como a do PISA, por exemplo, né? Então, tudo isso que você vai vendo nesse novo cenário, nessa nova relação, ela expressa determinadas fissuras com discursos que estavam perpassando a sociedade brasileira de uma forma muito natural. Professores tendo que conviver com alunos que eram incentivados a filmarem e gravarem suas aulas para que denunciassem caso eles estivessem procedendo com discursos ideológicos. Ninguém nunca ideologizou tanto a educação como o atual governo. A cada uma palavra, a carga ideológica é intensa nesses discursos que estão postos. E aí começa a se ter uma relação com os professores no Brasil de um profundo desprezo pelo seu papel e pela sua importância, né? Então, quando você vê isso é mais um processo de ruptura, ou possibilidade de ruptura, que a pandemia nos traz. A quebra daquela rotina, a quebra daquela normalidade, a quebra daquele acordar e eu levar meu filho para a escola e lá deixá-lo, sem saber o que está acontecendo, volto para casa e aqui me estabeleço, eu vou para o meu trabalho e pronto, a minha consciência está tranquila. A pandemia nos mostra também o papel fundamental de quem está na ponta desenvolvendo ou tentando desenvolver práticas educacionais em regimes apostilados, superficiais em escolas privadas, com falta de condições em escolas públicas, muitas vezes. Então, todos esses cenários se expõem, né? E quem são esses alunos, por exemplo, das escolas públicas, que teve que se distribuir cesta básica para que alguns não tivessem problemas sérios de alimentação. Então, essa heterogeneidade, essa complexidade desses atores que fazem parte desse movimento, a partir do momento que a pandemia expõe esse processo, isso permitirá que façamos uma série de análises, uma série de elaborações sobre essas questões, para que possamos, inclusive, enfrentarmos discursos que desconstroem o papel do professor,
que desestabilizam a profissão do magistério. O próprio sujeito que é candidato a ser ministro da Saúde, ele grava, faz uma live mediada por uma outra pessoa que ria, né? Ela está circulando nas redes sociais, onde ele diz que a pessoa, quando tem um déficit de saber, quando ela é burra, para usar uma expressão que ele trabalhou, ela vai fazer pedagogia. Entende? Ela vai fazer pedagogia, ou seja, quando você não dá para nada, você é pedagogo, você é historiador, você é geógrafo. Quando você tem sabedoria, você é médico, advogado, engenheiro. Como se as profissões fossem hierarquizadas, né? Isso me lembra aquele velho discurso do doutor, né? Eu sou doutor porque eu fiz o bacharel, eu sou bacharel em Direito, mas tem um decreto de 1836 que diz que eu sou doutor. É um negócio de hierarquização de saber que já não cabe, porque na hora de fazer a alfabetização, na hora de dar a base informativa desses alunos, são esses pedagogos que estão lá. E a pandemia mostra que não é tão fácil substituí-los por uma máquina. E assim, só acrescentando nessa desconstrução do papel do professor, eu vejo que foi criado assim, um verdadeiro terrorismo, né, com essa coisa da doutrinação, que professor vai ensinar que vai ter uma mamadeira de piroca na escola, que vai ter um kit gay, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Né? Uma coisa assim que, ao meu ver, só contribuiu para que as pessoas tivessem mais ainda, ficassem mais longe ainda desse acesso, né, do acesso à educação. No meio disso eu vi assim, críticas assim, a instituições formativas importantíssimas, respeitadas no mundo todo, né? Até porque lá são doutrinadores, o curso das universidades, né? E aí o Johnson até faz um comentário que eu acho que vai nessa mesma direção aqui, que é como podemos avançar na educação, como o sinistro da educação, dizendo que as universidades são locais de balbúrdia, produção de LSD, plantação de maconha. Se observarmos, são as universidades e institutos que na pandemia estão produzindo respostas, tecnologias e ações, como essa, as rodas de conversa. Olha, eu acho que tem uma questão que... Primeiro que as universidades federais brasileiras, elas produzem 95% da ciência no Brasil. Elas já têm uma produção pré-pandemia intensa. Elas desenvolvem os saberes técnicos e científicos no Brasil de uma forma muito intensa. Né? A grande questão é como se estabelece uma hierarquização desses saberes e dessas produções. Isso é muito preocupante. E como que isso perpassa a universidade. Vamos pegar aqui um exemplo. Foi lançado agora o edital para o PIBIC. E nesse edital de iniciação científica, que é fundamental, inclusive tem anos seguidos que eu tenho o projeto PIBIC, e também faço consultoria externa para a Unir, nos programas de história, é interessante ressaltar uma questão, porque as áreas de humanas, elas não estão contempladas dentro desse edital. Elas não estão contempladas dentro desse edital. E isso não gerou uma indignação em todo o conjunto da academia. Eu esperava notas, repúdios, não só das áreas de humanas, mas de todos aqueles que fazem ciência no Brasil. Se você observar agora, saiu um edital CAPES para programas de pós-graduação. E se estabelecem as áreas que estão lá priorizadas para a Amazônia, por exemplo. O que ficou fora? Formação de professor. Formação de professor está devidamente excluída. Então, a questão fundamental que perpassa hoje o discurso do poder é quais são os saberes que vão ser caracterizados como legítimos, que têm valia, e quais são os saberes que não têm valia. Essa é a questão fundamental. E aí eu participo de uma reunião onde alguém me fala, mas se nós formos ver,
é preciso buscarmos no mercado opções de financiamento. O que o mercado vai querer financiar, por exemplo, para uma produção de um historiador que quer desenvolver um diálogo sobre decolonialidade? Como o mercado vai financiar uma obra crítica, estabelecendo, a partir dessa lógica, né, como nós vamos desconstruir determinados cenários? Então, tem algo que vai um pouco além. Né? Não apenas essa questão da negação da universidade, mas também uma estratégia perigosa, fundamentalmente, né, que perpassa a questão da desconstrução de determinados saberes, colocando-os numa situação de extrema invisibilidade, como é o caso das ciências humanas. E aí é um ponto, né? É um ponto que precisamos debater. A academia vai estar nisso, na defesa desses saberes? Ou brasas serão puxadas para algumas sardinhas? A partir do momento que o metal circular determinados programas e determinadas possibilidades de como vai ser o posicionamento dessas pessoas? É algo que merece uma reflexão, né? É uma coisa que chama bastante atenção, porque o propósito da universidade, né, e acredito que da universidade brasileira, mesmo no geral, ela seja a da formação técnica, mas também da formação cidadã, né? E aí, como é que se vai atingir isso se excluir essas áreas, né? E fazendo uma conexão com a pandemia, né, muitos pesquisadores eles têm dito que as ciências humanas elas estão sendo assim super necessárias para os programas de prevenção, de combate, de resistência à pandemia, né? As ciências sociais, né? E a questão mesmo da saúde mental, que se prevê a necessidade dela durante e posteriormente, né? Por causa dos seus impactos, né? E a gente vai vendo um processo de desmonte, né? Eu já vi várias dessas falas, assim, das autoridades atuais, né, que felizmente, e das pessoas mesmo da sociedade têm uma imensa dificuldade de fazer essa conexão. O José Lima faz uma pergunta aqui, Regis, que eu acho bem interessante, que eu acho que pode ser relacionada. Ela diz: obrigado pela elucidação, eu que agradeço. Será que podemos entender esse negacionismo em relação às medidas do isolamento social? Pode ser encarado como uma ruptura entre as relações de biopoder? Estaríamos diante de uma mudança? Ele pergunta, né? Olha, se eu for discutir o biopoder a partir de uma abordagem Foucaultiana, por exemplo, eu acho que, para não ser demorado e muito breve, e obviamente sem a profundidade que merece o assunto, mas eu acho que ele coloca uma questão importante quando ele diz o seguinte: essa questão desse biopoder caracteriza uma ação do poder sobre o corpo. Mas o Foucault nos lembra uma questão importante. Quando ele fala do corpo, ele nos remete a uma análise que diz que o corpo, ele, nesse caso, não representa eu, enquanto indivíduo, mas ele representa enquanto coletivo, enquanto espécie. E essa lógica do biopoder, ela perpassa uma abordagem bastante forte, porque diz, nessa perspectiva, no meio em que eu vivo e eu penso o biopoder como a seção do poder sobre o corpo espécie, quanto mais degenerados, doentes, desaparecerem, mais eu, enquanto espécie, me fortalecerei e sobreviverei. Na verdade, eu acho que tem uma relação muito intensa com o que está acontecendo. A prática do biopoder se expressa na pandemia de uma forma muito intensa, quando você tenta colocar aqueles que são produtores de riqueza de volta às linhas de produção. Independente do que vai acontecer com eles. O biopoder se expressa quando você prioriza CNPJs a CPFs. O biopoder mostra que existe uma determinada camada da sociedade que ela pode desaparecer para que outra se fortaleça como espécie. Então, o discurso do biopoder perpassa fundamentalmente uma certa seleção natural, que é legitimada por um conjunto e um segmento intenso da sociedade.
Então, essa lógica do biopoder perpassa fundamentalmente a perspectiva de sobrevivência da espécie, em detrimento do desaparecimento daqueles que caracterizam a fragilidade e que devem efetivamente desaparecer, ou em um desaparecimento biológico ou um desaparecimento social. Quando o Bento escreve sobre desterro para o Acre, ele mostra uma prática de biopoder intensa. O que eu vou fazer com os mulatos no Rio de Janeiro que quer se modernizar e quer passar por um processo de eugenia no início do século XX? Eu vou matar esses sujeitos, mas como é que eu vou matar? Eu vou matar socialmente. Como eu vou fazer com que eles desapareçam? Eu mando para o Acre. Os desterros para o Acre, que não apareciam na história do Acre, até o professor Francisco Bento inserir esses personagens em sua produção historiográfica, problematizar esse discurso de formação étnica do Acre. E isso é biopoder. Prendeu o sujeito que quebrava lampião, prendeu o mulato que bebia no quiosque, prendeu o que fazia algazarra, prendeu o que não tinha emprego formal, botar todo mundo na Ilha das Cobras, caracterizar como vadios sem julgamento, criminosos sem crimes, e trazer esses personagens para cá para que eles desapareçam. Isso é biopoder. Pegar funcionários, operários, trabalhadores, colocar em linha de frente de trabalho no meio de uma pandemia, e falar com uma profunda naturalidade, alguns vão morrer para que o mercado se salve. Isso é biopoder. Né? É um processo intenso de assunção do poder sobre o corpo, onde determinados segmentos sociais morrerão, né, para poder sobreviver e fortalecer a espécie. Eu acho que a pandemia agudiza o discurso do biopoder. Ela agudiza profundamente esse discurso do biopoder, ela intensifica, ela expressa mais do que nunca a perspectiva de colocar determinados sujeitos por sacrifício. Como diz Euclides da Cunha, né? Quando as pessoas iam aqui para o Acre, tinham que passar pela Ilha da Consciência e deixar lá a sua consciência, lá na entrada do Juruá e do Madeira, porque ninguém para cá em sã consciência viria. E ao chegar aqui, depauperado, né? Glutão, notívago, doente, chagado, havia uma seleção telúrica, ou seja, a natureza matava os fracos. Pronto. Ele encara dessa forma, assim como se pensou isso no 19 e continua pensando hoje. Né? Com a naturalidade de quem diz, alguns vão morrer para que o mercado se fortaleça. Né? Alguns CPFs serão devidamente cancelados para salvar CNPJs. Isso é prática de biopoder. Né? Então, eu acho essa pergunta interessante, viu? Muito, muito forte essa pergunta do Zé Luna, porque ela expressa exatamente os confrontos que nós estamos vivendo hoje. Né? São confrontos que são perpassados por esse discurso do poder sobre o corpo. Né? E isso é um ponto vital dessa discussão. Pronto? A gente já está chegando ao final aqui do nosso tempo. A gente abriria aí para mais alguma pergunta e depois para as considerações finais do professor. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Bom, Sérgio, se vai fazer mais alguma colocação, suas considerações finais. Na verdade, eu só queria agradecer mesmo o convite. Acho que eu falei bastante nesse período que aqui estávamos conversando. Agradecer o convite, dizer que eu acho que é uma atividade bastante interessante, muito boa, e que eu acho que nós temos que pensar nesses debates, mesmo no período pós-pandemia, né? Envolvendo pessoas de diferentes instituições, diferentes universidades, diferentes localidades, para que a gente possa ir trocando experiências, ideias, saberes, discutir um pouco o que estamos produzindo,
o que estamos fazendo, o que estamos publicando, né? Queria também anunciar aqui, fazer um merchandisezinho, né? Nós temos uma revista Pode do fazer. curso de História, do mestrado em História. Ela se chama Revista Jamaxi e ela tá sempre com dossiês ou aberta para receber artigos livres e acessem a revista Jamaxi, produzam. Em breve nós estaremos com um dossiê para discutir exatamente saúde e doenças. Então é um momento interessante de fazermos essas trocas de experiências, de enriquecermos, né, a partir das publicações que estamos desenvolvendo, realizando, de trocarmos essas informações, né? Então, mais agradecer muito, foi muito legal, obrigado pelo convite, foi uma honra, um prazer ter participado. Bom, nós que agradecemos, Sérgio. Muito obrigado por aceitar o convite, né, pela sua fala, eu acho muito importante, assim, fundamental para a gente compreender um pouco mais, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, e eu acho que só também aqui fortalece as nossas ações, né, e as nossas instituições, né, que tem né, representado bastante nesse momento. Aí eu vou ler aqui os comentários finais aqui de agradecimento da Yara, foi muito importante esse debate, agradeço pelas contribuições, da Juliana Luna, obrigado, professor, excelente aprendizado a discussão de hoje. E aí só alguns informes, né, está aqui o link da revista, enviado aqui pelo Jackson, e também o formulário de avaliação da atividade, né? Aí eu já aproveito para anunciar que na próxima semana nós teremos uma roda sobre saúde. Nós teremos, na verdade, 2 rodas. Uma sobre saúde mental na quarentena, e uma na terça-feira pela parte da tarde, e uma outra na quinta-feira pela parte da manhã, sobre a saúde mental e aspectos decoloniais. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, obrigado. O Jackson está enviando aqui no chat o título das próximas rodas. E aí eu agradeço a participação de todos, de todas, e até uma próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado, Sérgio. Até mais. Um abraço.